Curso de Gestão Cultural e Economia da Cultura. Comunidade Nossa Senhora de Fátima. Apoio: Associação Cultural Madre Teresa de Jesus, FUSP, EASH-USP, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura. Hoje vamos relembrar um pouco do conceito de gestão cultural e discutir o papel da gestão cultural dentro das políticas públicas. A gestão cultural é um processo de aprimoramento no campo da cultura, que desenvolve ações culturais a partir das políticas públicas de cultura. Contribui para o desenvolvimento social, aumentando a valorização da diversidade e das identidades culturais, não as deixando apenas submissas ao mercado. Hoje, no Brasil, as políticas são baseadas nas leis de incentivo e fomento. Assim, o gestor cultural precisa escrever e gerir projetos, confundindo a gestão cultural com gestão de projetos e empreendimentos culturais. As políticas de cultura têm início principalmente durante a Revolução de 30 e Reforma do Estado. São criadas instituições de desenvolvimento da cultura nacional. A gestão do ministro Gustavo Capanema, de 1934 a 1945, no Ministério da Educação e Saúde, se desenvolve como um marco para a cultura, porque é quando se tem início às atividades culturais na perspectiva nacional. A criação do Instituto Nacional de Cinema, o Instituto Nacional do Livro, Serviço Nacional do Teatro. A criação também do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido como IPHAN. Em 1947, o empresário e jornalista Assis Chateaubriand funda o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Em 1968, muda para seu atual edifício. Em 1969, seu acervo foi tombado pelo IPHAN e, em 2003, o seu edifício. Em 1951, Francisco Matarazzo, sobrinho, promove a primeira Bienal Internacional de São Paulo, Arte Moderna, Cidade de São Paulo, no Circuito das Artes. Também eram da iniciativa privada Matarazzo a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, o Teatro Brasileiro de Comédia e o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Consolidação da comunicação de massa, crescimento do número de emissoras de rádio e o surgimento da televisão na década de 50. Em 53, o Ministério da Educação e Saúde foi desmembrado, surgindo o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura. Em 1964, o golpe militar e a institucionalização da cultura. Em 66, o Conselho Federal de Cultura recupera as instituições nacionais e cria tantas outras. E surge também o Plano de Ação Cultural, atividades culturais patrocinadas pelo Estado em diversas regiões do país. Assim, o crescimento da indústria cultural, junto com a política cultural do governo militar, se encarrega de disseminar a ideologia do Estado e das classes dominantes. Em 80, o movimento de redemocratização do país. 85, é criado o Ministério da Cultura pela reivindicação dos artistas e movimentos de cultura, e a primeira lei de incentivos fiscais, conhecida também como Lei Sarney. Em 90, o presidente Collor extingue o ministério e diversos dos seus órgãos. Em 91, promulgada a Lei Rouanet, cria Programa Nacional de Apoio à Cultura, com recursos de renúncia fiscal. Em 92, o Ministério da Cultura e outras instituições foram recriadas. A Lei do Audiovisual, Cinema, também com recursos de incentivos fiscais. A Lei Rouanet, Lei número 8.313 de 1991, política voltada para o mercado. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso modifica o texto da lei, ampliando para 100% o incentivo. Com isso, a concentração de recursos nas mãos de poucos artistas renomados nas capitais do Sudeste. Os investimentos do governo em cultura são definidos pela iniciativa privada nesse período. As empresas fazem marketing com dinheiro público. Exemplo, em 2006, o Circo de Solé recebe do governo 9,4 milhões via Bradesco e vende ingressos com valores entre 50 e 370 reais. Em 2003, o ministro Gilberto Gil e a nova forma de olhar para a cultura. Promove a reestruturação do Ministério da Cultura com a Secretaria de Articulação Institucional, a Secretaria de Políticas Culturais, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, a Secretaria de Programas e Projetos Culturais, a Secretaria do Audiovisual e a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. Realização dos fóruns e as conferências nacionais. Criação de um Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura. As políticas de cultura.
Em 2004, o programa Cultura Viva, abrangendo diversas ações, criando os conhecidos Ponto de Cultura, Agentes de Cultura Viva, Cultura Digital, Escola Viva e Giros Mestre dos Saberes. Na perspectiva de ampliar e garantir o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural. Potencializar a participação social, dando vazão à dinâmica própria das comunidades. Disseminar o uso das tecnologias digitais e software livre e promovendo debates sobre direitos autorais e propriedade intelectual. Em 2007, o programa Mais Cultura foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento com recursos de 4,7 milhões para serem investidos até 2010. E assim, a criação da Secretaria de Economia Criativa visando o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e ao micro e pequenos empreendimentos criativos brasileiros, tornando a cultura um eixo estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento do Estado brasileiro.